Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa semana 5, né, do volume 2 do PET. E nessa semana 5 e na próxima, que é a semana 6, a gente vai começar a trabalhar com a dinâmica, tá? A gente encerrou a cinemática na semana 4 e a gente vai começar a trabalhar com a dinâmica a partir de agora. O que é a dinâmica, né? A dinâmica basicamente é, gente, o estudo das causas do movimento, tá? Então, o que causou um determinado movimento? É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá? E a gente vai ver que essa causa do movimento, na maioria das vezes, ela se encontra no conceito que é o conceito de força, tá? Então, o que causa um movimento? Geralmente é uma força, beleza? Na semana 5 especificamente, gente, nós vamos estudar a primeira e a terceira leis de Newton, tá? A segunda veio separada na semana 6, porque a segunda é a que a gente mais utiliza, tá bom? Então, vamos ver o que dizem essas duas leis, né? Antes da gente iniciar essa questão da primeira lei de Newton, eu coloquei aqui para vocês isso que eu tinha falado inicialmente, né? Que a gente vai passar a estudar a dinâmica e que essa dinâmica tem tudo a ver com a questão da força. Por quê? Porque é a força que faz com que o movimento seja produzido, tá certo? E o que é essa força, né? Aí coloquei aqui embaixo, ó, que a dinâmica é o estudo das forças. A força, gente, ela é uma grandeza que tem a tendência de provocar a aceleração, tá? Ela provoca uma aceleração e, consequentemente, provoca uma variação da velocidade, tá? Essa força, ela é uma grandeza vetorial, então a gente vai ver depois como é que a gente faz para somar e subtrair essas grandezas. Não é uma grandeza escalar, então a gente não consegue somar simplesmente fazendo uma soma, tá? Tem algumas regrinhas, mas depois a gente vai ver isso. E a força, ela é medida em newtons, tá? Em homenagem ao Nzinho maiúsculo, né? Em homenagem ao Isaac Newton, que estudou esse conceito de força, tá bom? Então, a unidade da força ó, é o newton, tá? Que aí vai ser, a massa tem que estar em quilogramas, né? E a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? Uma outra unidade de força que pode aparecer em alguns casos é essa aqui, ó. É o quilograma-força, tá? Então, se aparecer isso, também vocês sabem que é a unidade de força. E 1 quilograma-força equivale a 10 newtons, tá bom? E aí, gente, nós vamos para a primeira lei de Newton, que é a chamada lei da inércia, tá? A inércia, primeiro vamos entender o que é inércia, né? Inércia de um corpo é o quê? É você considerar esse corpo, né? A inércia, ela tem a ver com a massa do corpo. Então, quanto maior for a massa do corpo, maior é a inércia, tá? E o que vai dizer a inércia? A inércia, ela vai ser aquela dificuldade que a gente tem de colocar o corpo em movimento ou em repouso, tá? Então, inércia justamente vai ser a tendência que existe em resistir a qualquer variação da velocidade, seja parando o movimento desse corpo, seja colocando esse corpo em movimento, tá? Então, o que o Newton falou? O Newton, quando ele estabeleceu essa lei da inércia, né, que foi a sua primeira lei, ele falou o seguinte, que todos os corpos têm a tendência de permanecer em repouso, até que uma força externa atue sobre ele, certo? Então, o corpo está parado, ele vai permanecer parado, até que você vá até ele e produza uma força sobre ele, empurra esse corpo, alguma coisa do tipo. E ele falou também o seguinte, que todo corpo que já está em movimento também tem a tendência de permanecer em movimento, até que uma força externa atue sobre ele e faça ele parar, tá? Só que esse movimento que o corpo vai continuar não é um movimento qualquer, vai ser um movimento retilíneo uniforme, tá, gente? Então, isso é a primeira lei de Newton. O corpo tem a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força atue sobre ele, tá certo? Então, para a gente entender isso, vamos analisar essas figuras aqui, ó. É bem interessante, tá? Vamos supor a gente está aqui nessa situação, tem um homem
com o cavalo, tá? Vamos analisar isso aqui primeiro. E aí o cavalo está em movimento, certo? Só que de repente o cavalo avista alguma coisa e para. O homem estava acostumado ao movimento junto com o cavalo. Então, quando o cavalo parar, o que vai acontecer? O homem vai ser arremessado para frente, certo? Da mesma forma que acontece aqui, gente, com esse carinha que está dentro do ônibus. O ônibus estava em movimento, ele já estava em movimento. Aí, de repente, ele freou, parou bruscamente. Ou seja, a pessoa vai ser arremessada para frente. Por isso a importância, por exemplo, do uso de cinto de segurança nos automóveis. Por quê? Porque se o carro ele freia bruscamente, o seu corpo está acostumado com o movimento daquele carro. Então, a tendência é ser arremessado para frente, tá? Agora, nessa primeira situação aqui do ônibus, o ônibus estava parado. Então, o carinha acabou de entrar no ônibus, certo? O ônibus estava parado. Aí o ônibus vai arrancar. Quando o ônibus faz esse movimento de arrancar, o que acontece? A pessoa que acabou de entrar dentro do ônibus, ela estava em repouso junto com o ônibus, certo? Então, a tendência dela era manter o repouso. Por isso, quando o ônibus começa a acelerar, o corpo da pessoa é projetado para trás, porque ainda não acostumou com o movimento, tá certo? Isso também acontece aqui, gente, ó. Eu tenho uma moeda, certo? Um copo aqui e tem um pedacinho de papelão aqui. Eu vou retirar esse pedaço de papelão, vou dar um peteleco aqui nesse pedaço de papelão com força. Porque aí o que acontece? Geralmente, se eu der esse peteleco com força, o papelão vai sair, vai ser mandado para fora, né? Vai fazer esse movimento aqui. Mas a moeda que estava aqui em cima está acostumado ao repouso. Então, a força que você produziu no papelão não foi suficiente para tirar essa moeda do local. Então, a moeda acaba caindo dentro do copo, porque a tendência que ela tem é de permanecer em repouso, tá? E esse caso aqui, gente, mostra a tendência de permanecer em movimento, tá? Se a gente tem aqui, ó, o objeto, tem um carrinho aqui, né, com várias bolinhas, e o carrinho está descendo essa rampa. Quando ele chega aqui num obstáculo, né, através da rampa, no finalzinho aqui da rampa, o carrinho para. Só que as bolinhas que estavam ali dentro têm a tendência de permanecer em movimento. Então, elas vão sair desse carrinho, tá certo? Então, gente, no nosso dia a dia, dá para a gente observar esses exemplos, tá certo? Mas, por exemplo, se eu quero colocar um carrinho para se mover numa superfície qualquer, tá? Num chão qualquer. Eu dou velocidade para esse carrinho, certo? Pela primeira lei de Newton, esse carrinho teria que se mover infinitamente até encontrar um obstáculo. A gente não observa isso no nosso dia a dia porque existe já uma força da superfície com o carrinho, que é a chamada força de atrito, tá? Depois a gente vai ver isso com mais detalhes. E essa força de atrito, ela já é uma força externa. Então, essa primeira lei de Newton ela é válida quando não existe essa força externa, ok, gente? E aí a gente vai para a terceira lei de Newton, que é a chamada lei da ação e reação, tá? O que diz a lei da ação e reação? Que se um corpo, igual aqui, esse corpo A, tá? Então, vamos pôr essa bolinha A aqui, aplicar uma força sobre um corpo B, certo? Nós vamos ter, então, o A aplicou uma força sobre o B. Essa força que o A aplicou sobre o B, a gente vai chamar de ação, tá certo? E o B, consequentemente, vai reagir com uma força em A. Então, a força que o B vai fazer em a gente vai chamar de reação, tá certo? Aí o Newton falou o seguinte: essas duas forças, a ação e a reação, vão ter o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, né? A mesma intensidade, vão ter a mesma direção, então as duas forças estão nessa direção aqui, né? Mas elas têm sentidos contrários, ó. Uma tá para cá e a outra tá fazendo isso aqui, ó. Tá certo? E um outro detalhe muito importante, gente. O para ação e reação sempre agem em corpos diferentes. Então, olha só, a ação está sendo produzida no corpo B
enquanto a reação está sendo produzida no corpo A, né? Por exemplo, tem a parede aqui, você vai dar um soco na parede, certo? A ação é a força que você aplicou na parede. Se você der um soco com força, sua mão vai doer. Por quê? Porque aquela ação que você produziu na parede vai produzir uma reação, a parede vai produzir uma reação na sua mão com o mesmo valor da ação que você produziu. Então, são corpos diferentes, né? A ação agiu na parede, a reação vai agir na sua mão, sempre em corpos diferentes, tá certo, gente? Então, eu coloquei aqui, ó, a questão da força de atrito que eu tinha comentado anteriormente, tá? O que que é a força de atrito, gente? A força de atrito, ela é uma medida da rugosidade das superfícies. Por mais que a gente ache que uma superfície é bem lisinha, se a gente olhar microscopicamente, ela vai ter algumas rugosidades ali. E essas rugosidades, elas impedem, em alguns casos, o movimento, tá? Então, essa força de atrito, ela vai ser sempre contrária ao movimento do corpo, tá bom? E aí, eu trouxe alguns exemplos para vocês também, tá, gente? Olha só. Aqui é uma pessoa andando, né? Para a gente poder andar, a gente troca força de ação e reação com o solo. Então, a gente produz a ação, como se estivesse empurrando o chão para trás, e o chão produz uma reação para frente, empurrando a gente, impulsionando a gente a andar, tá certo? Aqui é uma situação interessante, gente. Na semana 6, a gente vai ver direitinho o que é esse N e o que é esse P, tá? Mas eu queria deixar claro para vocês o seguinte, ó. N e P não são um par de ação e reação. Por quê? Porque eles estão agindo no mesmo corpo, ó, nesse mesmo bloquinho, tá? E onde, então, que estão o par de ação e reação do N e do P? O P é a força-peso, tá, gente? Quem está produzindo a força-peso é a Terra. Então, a reação da força-peso está lá no centro da Terra, ó, tá certo? E o N é a força normal, que é uma força que a mesa vai produzir nesse livro, certo? Então, onde que vai estar a reação da normal? Na mesa, tá bom? Então, N e P não são um par de ação e reação. Por quê? Qual que é a justificativa? Porque essas forças agem no mesmo corpo, tá bom? Então, isso é bem importante. Ok, gente? Então, nesse volume 2, da semana 2, né, a gente tem exercícios aí das páginas da semana 2, não, perdão, né, gente? Da semana 5 que nós estamos, tá certo? Nós vamos ter os exercícios aí das páginas 119 e 120 para vocês poderem fazer, ok? Eu fiz o número 2, o número 3 e o número 4, mas a maioria é teórico, né? E aí vocês vão fazer o 1, o 5 e o 6, tá bom? Vamos ver o que está dizendo o número 2. O número 2 está dizendo o seguinte: um Fusca em movimento acelerado possui velocidade de 90 km por hora e se envolve em uma colisão frontal com o caminhão. A força que o caminhão exerce sobre o Fusca durante o contato é maior, menor ou igual à força que o Fusca exerce no caminhão? Então, por que o Fusca normalmente sofre mais danos do que o caminhão? O que acontece, gente? A ação e reação, a força que o caminhão faz no Fusca tem que ser igual à força que o Fusca faz no caminhão. Elas são um par ação e reação, tá? Elas têm que ser igual. Não existe um par ação e reação que tenha uma força maior do que a outra. Isso não vai existir, tá bom? O que acontece, então, de especial para que o Fusca, a gente sabe que numa colisão entre um Fusca e um caminhão, o Fusca vai levar a pior, né? Ele vai ter mais danos. Por que isso vai acontecer? Porque a massa dele é muito menor do que a do caminhão, tá? Então, a massa do Fusca sendo muito menor do que a do caminhão, o que acontece? O Fusca, ele sofre uma maior variação de velocidade e, consequentemente, ele vai ter um maior estrago, ele vai ter um maior dano, tá? Mas lembrem-se que a ação e reação, as forças sempre serão iguais. O que pode acontecer de um corpo ser mais danificado do que o outro é justamente em relação à massa,
em relação à estrutura do corpo e assim por diante, tá bom? Então, essa é a resposta do número 2, tá certinho a resposta ali, ok? Vamos para o número 3. No número 3, nós temos o seguinte: um jogador de futebol chuta a bola, exercendo nela uma força de 9 quilogramas força. Essa força, gente, que o jogador está fazendo na bola, né? O pé do jogador está fazendo na bola, nós podemos chamar de ação, tá? Essa seria a nossa força de ação. E aí está perguntando na letra A qual o valor da reação dessa força. Se a força de ação e a força de reação tem que ter o mesmo valor, né? Qual vai ser o valor da força de reação? Vai ser 9 quilogramas força, tá? Então é a mesma coisa, não vai mudar, tá bom? Letra B, quer saber qual corpo exerce a força de reação. Então a força de ação, gente, a força de ação é produzida do pé do jogador, então o pé do jogador que está produzindo a força de ação na bola, né? A bola, por sua vez, produz a reação no pé do jogador, certo? Então, quem que está produzindo a reação? A bola. A bola produz a força de reação. Onde que ela produz a força de reação? No pé do jogador, ok? Esse é o par ação e reação. Beleza, gente? E o número 4, no número 4 nós temos o seguinte: explique como, ao puxar rapidamente a toalha de uma mesa, que contém sobre ela vários pratos de porcelana, uma pessoa não derruba nenhum sobre a mesa. Então, esse número 4 ele vai ser explicado por essa questão aqui, né, gente? Ó, é a mesma coisa que a moedinha que não sendo deslocada junto com o papelão, né? Ela vai cair no copo. É o mesmo processo. Qual que é a explicação, né? A explicação é a seguinte: ó, os objetos que estão sobre a mesa, né, os pratos lá, estão parados. A tendência deles é permanecer parado. E aí o que acontece? A força que foi produzida não é suficiente para movê-los, certo? Por quê? Porque a toalha é puxada muito rapidamente. Se ela for puxada devagar, não vai dar certo, tá bom? Então, a tendência dos pratos que estão ali em cima é manter o repouso. Portanto, ao puxar a toalha rapidamente, a gente não desloca nenhum desses pratos e eles permanecem em repouso em cima da mesa. É claro que isso é explicado pela primeira lei de Newton, né? Que é a lei da inércia. Ok, gente? Então, vocês vão fazer agora o número 1, o número 5 e o número 6. Também são tranquilos, são exercícios teóricos, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a resolução desses exercícios, pode me procurar, tá certo? Que a gente vai tirando essas dúvidas, ok? No mais, né, é só trabalhar com essa semana 5, tá certo? E se tiver alguma dúvida, me procurar, tá bom, gente? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.